respondendo essas perguntas. Agora já estou melhor, dá para conversar de forma mais lúcida. Enfim, respondendo a pergunta de Belton, né? O sujeito que propõe o ocultismo, o esoterismo, busca prognose, você configuraria como sendo um herege. Se fosse seguir à risca a doutrina católica, sequer poderia estar ensinando essa gnose. Não. Aí ele continua. Conheço a origem de diversos problemas ao mover, inclusive com o ouro. Por exemplo, o método Prometeu, fogo tomado limpo seria a função que nos permitiria não sermos vermes, né? Enfim, para começar essa resposta, né? Tem que haver um esclarecimento a respeito dos termos, né? Das definições, das palavras, enfim, né? O que de fato é o ocultismo, né? O ocultismo foi um fenômeno que aconteceu no século XIX, se não me engano, foi no século XX, não me recordo certo, né? Mas com a turma da Helena Blavatsky, Arthur Crowder, etc. Toda aquela sujeira New Age. Então, enfim, né? O sujeito procurar uma coisa desse tipo. Essas coisas New Age não vai ter nem um aprofundamento espiritual, ele vai ter uma contra-iniciação profunda, sabe? Ele vai estar mais longe do eu, né? Enfim, até pela questão do que significa uma contra-iniciação, né? Dos mistérios, etc. Em vez de ele entender, ele vai estar falando o oposto disso, no caso de não entender nada, né? Bem, então não faz tanto sentido, né? E, bem, o esoterismo, né? De certa forma, existe uma espécie de esoterismo no ocultismo, né? Esoterismo, enfim, vamos também definir, né? Exo significa interno, né? E esoterismo tem origem, né? Pelo menos a definição que eu conheço é do René Guénon, que contou uma história de Muhammad Ali, se eu não me engano, que estava passeando, né, por um parque junto de um sujeito, não lembro o que era, se era acho que era um aluno dele, né? Então, esses dois passando, né, Muhammad e o aluno, viram algumas pessoas, né, praticando determinados atos, determinadas essas celebrações em torno de uma árvore, né? E o discípulo então perguntou para o Muhammad o que eles estão fazendo ali, né? Então eles disseram, né? Eles estão fazendo o que a religião não mandou, né? Eles estão fazendo o que não é em traços obrigatório, não é o que é exotérico, mas eles estão fazendo aquilo por conta própria, né? Eles estão em traços tentando aprofundar-se, né? Na espiritualidade. No caso ali seria o esoterismo, seria o surgimento do esoterismo, né? E bem, aí tu poderia levar para duas definições do esoterismo, né? É algo já um tanto mais complexo. O esoterismo como simplesmente o estudo de ritos e iniciações, né? Aí no caso você entraria na definição do que é um rito. O rito é uma repetição formalizada de um ser primordial, né? Sei lá, como o ato de você... Esqueci como que é o termo que utilizam. Enfim, acho que o ato de você consagrar a Eucaristia é o ato que o próprio Cristo fez, um ser primordial, né? E etc, né? Aí tem essa questão do rito, né? Estudo simbólico no esoterismo. E tem uma outra questão que, bem, você estudar em traços o miolo da sua religião, estudar a parte mais profunda, e adentrando-se nos mistérios, etc, né? E bem, aí tá, né? Aí a busca pela gnose, enfim, eu não entendi, né, essa questão, a busca pela gnose, porque gnose significa literalmente conhecimento, e isso tá meio, enfim, essas coisas estão, de certa forma, meio ligadas, né? Menos o ocultismo é mais um LARP da modernidade em si, né? Mas o esoterismo e gnose, se for levar em consideração que gnose significa conhecimento, né? Gnosticismo seria, entre aspas, conhecimento a respeito de alguma coisa que eu não me lembro. Sério, eu estudei isso faz um certo tempo. Enfim, e a definição da palavra herege. O que seria herege, né? Heresia, se não me engano, significa escolha, né? Então, bem, o herege é o sujeito que faz uma escolha. Aí nesse caso, né? Ele se configuraria sendo um herege, sendo em traços um esotérico, no sentido de aprofundar-se em sua religião, descobrir os mistérios. Não, ele não seria um herege, porque isso não é proibido, é até incentivado, né? Pelo contrário, no
caso, estudar os mistérios gloriosos, os mistérios gasosos, os mistérios luminosos, etc. Ou até coisas mais profundas, sabe? Então, você tem que interpretar a Bíblia de forma simbólica, e isso é recomendado e isso deve ser feito, né? Você não tirar conclusões precipitadas a respeito de várias passagens, como muitos tiram, por não ter esse conhecimento entre aspas esotérico. Você poderia dizer isso, né? Não tá errado, nada errado. Agora, se você quiser praticar ritos, né? Iniciações, etc. Aí sim você está sendo herege. Porque é aquela coisa, né? Você está escolhendo participar desses ritos propiciatórios, ritos iniciatórios, etc. Então, bem, é aquela coisa, tem dois times de futebol. Um é o Corinthians e outro é o Palmeiras. Bem, se você é torcedor do Corinthians, então você não pode ser torcedor do Palmeiras, entende? Questão muito simples, se você está fazendo determinados ritos de uma determinada ordem esotérica, né, etc, você não é católico. É muito simples, é um ou outro, sabe? Não tem meio termo. É sim, sim, não, não, entende? Então, bem, não, ele não seria um herege se ele tivesse simplesmente buscando o esoterismo em alguma obra, etc, sabe? Realmente não seria, pela definição das palavras e definição das características do negócio, entende? É claro que tem uma questão do clero meio que dizer isso, né? Não estudem esoterismo, etc, para afastar o indivíduo, sabe? É igual o Baphomet, né? Que é a estátua que foi criada em traços para afastar a... Eu não gosto desse termo porque, enfim, é verdade, mas afastar a plebe, né? Sim, foi criado com o intuito disso, sabe? E muitas vezes também alguns padres, eu não acho isso certo, mas eu entendo, né? Ficam criando mitos a respeito de esoterismo, da gnose, etc, para afastar os fiéis, né? E até com uma certa razão, porque o indivíduo sem preparo, ele vai entrar nesses estudos, primeiro ele não vai entender muita coisa, na verdade, quase nada, né? Especialmente o sujeito moderno de hoje em dia, ele vai ver o esoterismo, a questão dos ritos propiciatórios, né? Simbolismo, etc, como uma visão de um moderno, né? E aí o problema está feito. É igual você querer, sei lá, enxergar uma bactéria com uma lupa diferente. Não faz sentido. Você vai ver outra coisa, né? Menos a bactéria que está ali, né? Então tem esse problema. Mas, e se o indivíduo entender, né? Pode ser que ele fique meio louco, sabe? Isso acaba acontecendo. Os indivíduos que acabam estudando muito esoterismo, eles falam, caramba, eu descobri isso aqui que ninguém mais descobriu, etc, né? Ele, pelo menos, acha isso, né? Aí ele fica louco, sabe? É uma espécie de soberba. Aí tem uma questão, entre aspas, diabólica que acaba entrando, né? E calma lá, que eu não vou ser puritano, etc, né? Pra dizer que, quem lê isso está necessariamente com o demônio. Não, mas às vezes é um pacto, de certa forma, esqueci o termo teológico, enfim, não precisa dizer. É um pacto tácito, lembrei. É um pacto que você não faz diretamente, sabe? Você não coloca um pentagrama no chão, não chama pelo nome, etc. Mas você acaba entrando nesse tipo de conteúdo e, bem, o demônio é um ser inteligente, né? Mas você pode dizer, eu não acredito, mas tá. Você não acredita, mas não importa, né? Porque você não acredita que eles não existem, sabe? No judaísmo fala, no islamismo fala, no hinduísmo fala, no catolicismo fala, né? Enfim. Você acha que está certo, mas todas as religiões têm mais de 1000 anos, não, enfim. Esses demônios acabam percebendo a situação e meio que te levando, sabe? Jogando dúvidas na sua cabeça. O sujeito que acaba indo pro fim, né? De, entre aspas, gnóstico, louco, etc. Ele é um sujeito inteligente, sabe? Porque, enfim, ele vai criando, entre aspas, né? Vai criando perspectivas de resposta e o demônio vai criando questões, né? E mais questões que vai direcionando o indivíduo a um lugar, né? E geralmente esse lugar é o lugar da loucura, né? É isso que acontece. Como identificar, né, um indivíduo que está nesse estado, né? Bem, você acaba observando que geralmente ele é muito arrogante, muito prepotente, ele acha que sabe tudo, né? Às vezes ela está com 30 anos e acha que sabe tudo. E essa não é a questão, ele não sabe tudo, né? Mesmo com 30 anos, né? Sendo, sei lá, um QI mais de 130, não vai saber tudo, né? Não, é questão da experiência, sabe? E bem, eu já disse a prepotência, né? O egocentrismo e aquele ar de mistério. Geralmente o gnóstico ele fala: vocês vão fazer isso e aquilo. Um ar de mistério demasiado viado, sabe? É isso que eu tenho a dizer a respeito disso.
Enfim, deixa eu ver se tem aqui respondendo outras perguntas. Ah, tá. Isso teria diversos problemas com o meu. Não, na verdade, porque você pode estudar isso, então não vai ter problemas com o seu, porque o catolicismo em si não proíbe, ele só não recomenda para fiéis, entre aspas, incultos, impreparados, sabe? Você tem que ter um certo preparo para isso, um certo preparo, às vezes de base, a questão de você conseguir identificar o que é um substantivo, adjetivo, o que é um advérbio, o que é um pronome, etc, 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 né? Para primeiro entender ou compreender o texto. E segundo, você tem que levar em consideração que, em traço, né? Demônios vão tentar te desviar, né? E você pode acabar caindo também em conclusões erradas por conta da sua lente, né? Da sua lente moderna. Você vai ler esses assuntos que são necessariamente tradicionais, antigos, com a sua lente moderna. E isso vai causar o problema, né? No caso. Mas isso não teria problema com eu, né? Enfim, mesmo se o sujeito não estudasse essas questões esotéricas, ele poderia estudar a respeito de si mesmo, né? Aprofundando sua alma. E mesmo que esse aprofundamento da sua alma, né? Que seria, entre aspas, o miolo, né? É o que significa, entre aspas, esotérico. O miolo, algo interno, ele já estaria, entre aspas, sendo esotérico. Fazendo um estudo esotérico, né? Agora, se você estiver dizendo a respeito de ritos, simbolismo, realmente, não vai ser um estudo esotérico. Mas isso não é tanto, não entra tanto na questão, né? É, acho que é isso, né? Depois fala do fogo de Prometeus, eu acredito que o fogo seria entre esse conhecimento, essa gnose, né, etc. Né? Todo aquele papo. Pelo conhecimento você será salvo, isso, aquilo. Pelo conhecimento esotérico da ordem Sufi, do Free of Chon, das Arábias, enfim, você será salvo. Não é questão não, né? Enfim, é muito provável de você entrar numa contra-iniciação. É um ocultismo, né? Ocultismo, pela definição que eu havia dado, né? E que o Olavo também havia dado, e outros indivíduos, historiadores, né? Bem, você vai acabar entrando numa contra-iniciação, né? Um exemplo, quer um exemplo? Bem, geralmente um líder de alguma organização ocultista, ele acaba meio que tomando posse dos membros ali. Posse, entre aspas, da psique deles, né? Aí sim que é a dissolução do eu. Aí sim, né? O indivíduo acaba fazendo o que o mestre dele quer. E às vezes isso não é de forma voluntária, às vezes é de forma involuntária, sabe? É um cérebro de formiga, é uma união, um cérebro coletivo, sabe? Igual as formigas. As formigas agem todas de forma, entre aspas, coletiva, até na forma de pensar, etc, né? É isso que acontece na maioria das organizações ocultistas. Ou quando, entre aspas, o mestre, o sheik, né? Não, não toma de forma, é, como poderia dizer, de uma forma mágica, por assim dizer, né, toma posse da consciência do indivíduo, ele simplesmente obriga o indivíduo a seguir as regras dele, né? Senão, enfim, sei lá, ele vai ser difamado, vai sofrer alguma coisa, isso, aquilo. Como foi no caso do René Guénon, como foi no caso do próprio René Guénon, né? O grande esotérico, né? Hindu, ele escreveu vários livros interessantes, que realmente são interessantes, né? Advaita Vedanta, etc, etc. Né? O próprio também não tinha, entre aspas, uma certa liberdade assim para ser o eu, né? Se for observar o que ele escreveu, a maioria das coisas saiu da boca do sheik dele, né? E até dizem, né? Um membro de uma tarika está nas mãos dos sheiks como o lavador de cadáveres, né? E essa é a questão, né? Então aí eu te pergunto, será que você quer realmente ser um esotérico? Quer ser um ocultista? Será que isso vai realmente te levar como eu e etc? Enfim, essa foi a resposta.